Quem deve pagar os honorários periciais? Assista esse vídeo até o final que eu vou te contar, tintim por tintim. Eu sou o professor Thiago Caversan e compartilho semanalmente, aqui mesmo no canal, vídeos relacionados à teoria e à prática do direito, como esse vídeo de hoje, em que eu falo sobre o pagamento dos honorários periciais. E isso já a partir de vários anos de experiência como advogado e também como professor universitário. Se você gosta desse tipo de conteúdo, inscreva-se aqui embaixo, também clique no sininho, até para ficar sempre a par das novidades que nós trazemos para cá. Hoje eu quero conversar contigo brevemente sobre o pagamento dos honorários periciais. Quem, afinal de contas, deve pagar os honorários periciais? E, como é bastante frequente em direito, isso depende um tanto, mas depende daquilo que está na legislação e das circunstâncias de cada caso. O dispositivo que orienta a responsabilidade pelo pagamento, pelo adiantamento, pelo menos, dos honorários periciais é o artigo 95 do Código de Processo Civil. Então nós vamos conversar aqui sobre dois momentos. O momento do pagamento para que a prova seja produzida e depois o pagamento por parte de quem for vencido no processo. Então vejam, a prova vai ser produzida durante a fase instrutória do processo, uma fase dedicada principalmente exatamente à produção de provas. Para que a prova pericial seja produzida, o juiz, lá na fase saneadora, na decisão saneadora, ele defere a realização da prova pericial, estabelece o objeto aí dessa prova pericial, concede então prazo para as partes formularem quesitos, indicarem assistentes técnicos, tudo eventualmente impugnar a escolha do perito, e então o juiz indica já na decisão saneadora, Isso, em regra geral, é bem verdade que pode haver designação de prova pericial em outros momentos também, mas vamos falar da regra geral. O juiz, então, já indica quem que será o perito, e aí tem aquela questão de cadastro do tribunal, mas para a gente ficar naquilo que é nosso tema aqui hoje mesmo. E aí ele determina a intimação do perito para que diga se aceita ou não o encargo e para que apresente uma proposta de honorários periciais. As partes podem impugnar a escolha do perito, depois elas podem impugnar a proposta de honorários periciais também. Tudo chega um momento em que o juiz ele homologa os honorários periciais de um determinado perito. Bom, homologados os honorários periciais, existe aí esse dever de adiantamento dos honorários periciais. O juiz autorizará o levantamento aí por parte do perito de até 50% do valor que foi homologado a título de honorários periciais, para ele começar o trabalho, até para que ele faça frente aí a eventuais despesas, porque a perícia é prova complexa, e tudo mais. E aí 50%, os outros 50%, ou então aquilo que restar, porque é até 50%, antes de serem iniciados os trabalhos, o restante quando for entregue o laudo pericial. Agora, de novo, vejam, isso tudo está acontecendo antes da sentença ser proferida. Quem que é que deve adiantar esses valores? Então, enquanto as razões ainda estão sendo discutidas, quem que deve adiantar esse dinheiro para que a perícia possa ser realizada? A fonte normativa, o artigo 95, vai dizer, olha, quem requereu a produção da prova pericial é quem deve adiantar os honorários periciais. Então, se o autor faz o requerimento, o autor adianta os honorários periciais. Se o réu faz o requerimento, o réu adianta os honorários periciais. Se ambos fazem o requerimento de prova pericial, ambos adiantam os honorários periciais, rateiam entre si os honorários periciais. E aí tem um dado do artigo 95 que é bastante importante, que diz, olha, se a prova pericial for requerida pelo representante do Ministério Público enquanto fiscal da lei, ou se ela for determinada de ofício pelo juiz, e aqui vale até aquele parênteses, há bastante controvérsia sobre a legitimidade do juiz determinar a prova de ofício, mas isso aparece no Código em mais de um momento, aparece aí no artigo 95 também. Então,
prova requerida pelo Ministério Público enquanto fiscal da lei ou determinada de ofício pelo juiz, os honorários periciais, esse adiantamento dos honorários periciais deve também ser rateado entre as partes. E isso é bastante importante porque o Código de Processo Civil, quando trata de adiantamento de despesas processuais em geral, diz que aquelas que são requeridas pelo Ministério Público enquanto fiscal da lei ou determinadas de ofício pelo juiz devem ser adiantadas exclusivamente pelo autor. E aí, em relação aos honorários periciais, o artigo 95 diz especificamente que, no caso de requerimento pelo Ministério Público ou de determinação de ofício pelo juiz, deve haver rateio entre autor e réu. Então, é uma coisa que é diferente. É a gente que vai dizer que espelha o princípio da cooperação, porque é uma diligência que tem um custo em geral mais alto, né? Fica na casa dos milhares de reais aí essa parte de honorários periciais e tal. Então, nesse momento de adiantamento, foi deferida a prova, veio a proposta de honorários periciais, homologado o valor dos honorários periciais, vai precisar pagar um tanto aí para o perito começar e outro tanto logo lá na conclusão. Quem quer que adiante esses valores enquanto o processo ainda está correndo? Depende de quem requereu ou determinou de ofício a produção da prova. Se houve requerimento, a parte que requereu faz o adiantamento sozinho. Se houve requerimento das duas partes, elas rateiam. Se houve requerimento por parte do Ministério Público enquanto fiscal da lei ou determinação de ofício pelo juiz, as partes rateiam também. Professor, mas e se a parte que tiver que adiantar esses honorários periciais, ou então que tiver que ratear, se ela for beneficiária da gratuidade de justiça? Aí ela não precisa adiantar. Tá, mas o perito é obrigado a trabalhar de graça? Não, o perito verifica isso nos autos e ele sabe que o que ele precisaria receber de maneira adiantada aí, de parte que é beneficiária da gratuidade de justiça, ele vai receber ao final do processo, caso o beneficiário da gratuidade de justiça seja mesmo responsável, né, ele é condenado ao final, lá nós já vamos falar dessa parte da condenação final. E o perito sabe que então vai receber do Estado. E aí ele sabe que pode ter um problema, porque o juiz homologou lá um determinado valor lá atrás, lá na frente o perito pede para ser intimado o Estado para pagar esses honorários periciais para ele. É bastante comum que o Estado venha e fale: olha, eu não participei do contraditório de quando foram homologados esses honorários periciais, não pode me prejudicar. Eu pago aquilo que está na tabela do próprio Estado para esse tipo de diligência e tal, R$100 e poucos. E aí o perito pode se ver aí na necessidade de discutir isso com o Estado. Até por isso, na prática, te falando assim, de maneira muito franca, do que acontece na prática mesmo, não é tão raro assim que o juiz nomeie perito, o perito venha, veja que a parte que requereu completamente a perícia, ou que então as duas partes envolvidas são beneficiárias da gratuidade de justiça, ele fala que por motivo de foro íntimo ou por excesso de serviço, daquela vez ele não pode aceitar, mas que continua à disposição do juízo, né? Porque é aquela expectativa de gastar agora para realizar uma prova com qualidade, tem o nome da pessoa envolvida também e tudo, né? E depois ter problema para receber. Na prática, eu estou te falando, tá? Mas aí, na perspectiva teórica, é isso que a gente sintetiza agora. Artigo 95. Quem requereu faz o pagamento. Se as duas partes requerem, ambas rateiam. E é assim também pelo rateio quando é requerimento do Ministério Público enquanto fiscal da lei ou determinação de ofício do juiz dessa produção da prova pericial. Quem é beneficiário da gratuidade de justiça não precisa adiantar. Se for condenado ao final, o perito recebe do Estado. Em tese, é assim que funciona. Bom, e aí a gente tem essa parte do artigo 82. A sentença condena o vencido a arcar com os honorários periciais. Então, lá no final, se quem adiantou os honorários periciais não foi quem foi condenado a arcar com as verbas sucumbenciais, aí incluídos os honorários periciais, quem ganhou o processo tem aí a possibilidade de cumprimento de sentença, inclusive dessa verba sucumbencial de valor em geral mais significativa, em face da parte contrária.
Então, quem deve arcar ao final e ao cabo com as despesas de produção da prova pericial, a parte que for vencida. Só que aí também tem um problema da prática, né? Que é o seguinte: imagine imagine a ação lá entre autor e réu. O autor vai lá e faz o requerimento sozinho da prova pericial. O réu nem está dando muita bola para o processo. O autor vai lá e faz sozinho o requerimento da prova pericial. R$10.000. Ele vai lá e paga 5 mil para o perito começar a produzir a prova. Depois, quando o perito conclui o laudo, mais 5 mil reais. E, inclusive, com base na prova pericial, mas em todo o conjunto dos autos, o autor ganha ação. O réu é condenado a pagar as verbas sucumbenciais todas, os honorários advocatícios, as custas do processo todos, inclusive os honorários periciais. Só que o réu havia requerido lá na contestação, em qualquer momento antes lá, mas imagine que seja na contestação, que é o mais comum, os benefícios da gratuidade de justiça. E tem direito à gratuidade de justiça. Fica suspensa a exigibilidade das verbas sucumbenciais, o que inclui honorários advocatícios. Se você é advogado, está me assistindo, sabe muito bem disso, né? E inclui também os honorários periciais. Agora veja que o autor já gastou aqueles 10 mil de honorários periciais numa situação que ele tinha razão. Pois é, mas fica suspensa a exigibilidade por 5 anos após o trânsito em julgado, se não houver prova da modificação da situação financeira do réu durante esse período, extingue-se aí a exigibilidade desses valores sucumbenciais todos, inclusive os honorários periciais. De maneira que, nesse caso hipotético que a gente está falando aqui, o réu tinha o dever de ele, ao final, arcar com o valor dos honorários periciais, mas quem vai, falar de maneira muito popular aqui, quem vai morrer com esse valor é o próprio autor. E vou te falar que não é tão raro assim que isso aconteça. Então, veja você que para dar um bônus aqui da prática só, né? E sim, não que seja certo, não nada, mas da perspectiva prática mesmo. Você advoga para um réu em uma situação que é de uma relação de consumo. O autor é beneficiário da gratuidade de justiça. O autor é beneficiário da gratuidade de justiça. Você verifica lá que tem uma possibilidade do juiz querer de ofício determinar uma produção de uma prova pericial. É um incentivo para o réu, mesmo achando que tem razão, pensar em, de repente, procurar fazer um acordo com o autor. Por quê? Tem uma perspectiva razoável aí dele ter que pagar no mínimo 50% de maneira adiantada do valor dessa prova pericial, ganhar o processo, mas depois esse dinheiro ele não pegar de volta. É mais ou menos, assim, é um dos desdobramentos da prática. Então, de novo, para adiantar, quem deve adiantar? Quem deve adiantar é quem fez o requerimento. Se as duas partes fizeram um requerimento, elas rateiam. Rateiam também se o requerimento foi do Ministério Público enquanto fiscal da lei ou se foi determinação de ofício do juiz. Beleza. Isso lá no momento do adiantamento. Ao final, quem deve pagar? Quem deve pagar é o vencido. Se as partes forem parcialmente vencedoras e vencidas, aquela distribuição proporcional dos ônus da sucumbência, que vale inclusive para os honorários periciais também. Tá certo? Eu espero que você tenha entendido aí, que você tenha gostado do vídeo, que tenha esclarecido dúvidas, que tenha te feito pensar em outras situações possíveis, porque isso é o que é bacana, né? Eu queria te pedir para contar para mim nos comentários aqui embaixo de onde é que você me assiste e o que é que você faz. Eu gosto muito de saber quem está assistindo os vídeos, até onde eles estão chegando e também, na medida do possível, de interagir por meio dos comentários aqui embaixo. Então conta para mim aqui, por favor, de onde você me assiste, o que você faz. E também queria te convidar a continuar navegando aqui pelo canal, especialmente a partir deste vídeo aqui em que eu falo um pouco mais sobre prova. E também queria te pedir de novo, por favor, para se inscrever no canal, para clicar no sininho, para dar o seu joinha, para me seguir lá no Instagram, no TikTok, porque isso é muito importante para que eu continue produzindo esse material aqui, tá bom? Até mais, tchau, tchau.